Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que vocês estão? Sexto ano? Espero que estejam bem. Espero que tenham tido um ótimo final de semana, tenham aproveitado bastante, se divertido e tenham estudado muito, né? Que é a parte principal, né? Gente, hoje a gente vai continuar esses estudos sobre gêneros textuais, tá bom? Vamos ver aí algumas atividades do livro, tá bom? Que nós estávamos estudando na semana passada, tá? Na semana passada, como vocês já sabem, nós vimos aí o que são os gêneros textuais, não é verdade? Vamos colocar aqui, sair da escola, né? Ok? E hoje, né? Vamos ver, continuar vendo gêneros textuais, ok? Na semana passada, queridos, nós estávamos estudando o gênero textual poema, né? Acho que vocês gostaram bastante, né? E é muito divertido, é muito legal você estudar poemas, né? Eu mesmo gosto bastante. Eu estava lendo alguns aqui nos livros que eu gostei bastante e vou compartilhar com vocês, tá bom? E queria que vocês tornassem essa leitura dos poemas algo regular, tá, gente, na vida de vocês. Ou seja, que vocês fizessem isso com mais constância, com mais frequência, tá? Vocês realmente se empolgassem com os gêneros textuais, porque além de vocês se divertirem com as leituras, porque tem leituras que são muito legais de você fazer, né? Vocês também vão estar aprendendo, vocês vão estar aprendendo, vocês vão estar crescendo, vocês vão estar desenvolvendo a leitura de vocês, a escrita, né? Entre outras coisas aí, né? Que vocês vão ter contato, tá? Mas por enquanto a gente vai continuar trabalhando no gênero textual poem, tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Na nossa última aula, nós vimos aí o que são os gêneros textuais, né? Nós vimos aí o que são os gêneros textuais, estudamos a estrutura dos gêneros, né? Como é que a gente consegue identificar um gênero textual, na verdade? Como é que a gente consegue identificar quais são as características dele, né? Quais são as estruturas dos gêneros textuais, na verdade? Entre outras coisas aí que a gente deu uma olhadinha lá, né? Então, os gêneros textuais são textos com estruturas padrões, né? Cada gênero textual possui uma estrutura peculiar e para que possamos escrever em um gênero textual específico, precisamos seguir a estrutura desse gênero. Ou seja, se quisermos escrever um poema, temos que ter as estrofes, temos que ter os versos, né? Temos que ter toda aquela composição se quisermos formar um gênero textual, escrever um gênero textual, poema. Tá bom? Nós temos aqui agora, né, a explicação sobre o gênero textual poema. Poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos, não tendo um número exato. Pode ser que o seu poema tenha vários versos, várias estrofes, tá? Não existe um número limite para isso, ok? Introduzidos pelo sentido das frases, né? Mas geralmente conversa, que a gente não interessa a gente pelo momento, em que a poesia, a forma de expressão estética através da língua, geralmente se manifesta. Além dos versos, não obrigatoriamente, fazem parte da estrutura do poema as estrofes, a rima e a métrica. Porque não é necessário, pessoal, não é obrigatório ter a estrofe, a rima e a métrica. Porque, por exemplo, você pode fazer uma estrofe, um poema de apenas dois versos, tá? Isso já é considerado um poema, não precisa também ter rima nem métrica, tá bom? Então, um poema aí de 2 linhas, né, ele já é considerado um poema, já pode ser considerado um poema, tá bom? Contanto que ele expresse o sentimento do autor. A gente também viu aí o poema é um texto com rimas, versos e estrofes, né? Os versos são as linhas do poema, as estrofes são os nomes dados a cada grupo de versos que compõem o poema, né? Por exemplo, a gente tem aí o poema de 5 versos, né? São as linhas, dá a separação e já passa para um outro estrofe, tá bom? E as rimas são palavras que combinam, né, na questão fonética, o som, tá? São as palavras que têm um som parecido e quando são pronunciadas têm uma similaridade na fonética, tá bom? E aqui a gente está estudando a página 388, tá bom? Foi a página que estávamos estudando aí, tá bom?
388. E eu vou pedir que vocês já abram, tá bom? A página de você, o livro de vocês, livro grosso, tá? Na página 388. Deixa eu colocar aqui. Ok, então, página 388 do livro grosso, tá bom? Ou seja, daquele livro aí que você já conhece, tá bom? Então, eu vou abrir o meu aqui, na página 388, para que nós possamos fazer a leitura novamente daquele poema que estávamos estudando na aula passada, ok? Na página 388, nós temos aí o poema do nosso gatinho, né? Gatos pensam. Olha que poema reflexivo, né? Será que os gatos pensam de verdade ou não? O que é que vocês acham, né? Eu acho que sim, né? Então vamos lá. 388, Gato Pensa, né? Eu vou fazer a leitura aqui para vocês, novamente, do nosso poema, que está localizado na página 388. E diz assim, o título é Gato Pensa. Uma pergunta, não uma reflexão. Gato pensa? Gato pensa. Ok? Esse é o título do nosso poema. Gato pensa. Ok, vamos lá? Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? Primeira estrofe, tá? A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder. Sabe que fez coisa errada. Segunda estrofe. E se a comida está quente, ele, antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Terceira estrofe. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come afinal. Quarta estrofe. E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? Quinta estrofe, tá, gente? Então, como vocês puderam ver no livro de vocês aí, tá bom? Nós temos aí um poema de 18 linhas, tá? Que a gente chama de versos. E depois de cada 4 linhas aí, a gente tem um espacinho, né? Ou seja, esses espaços, pessoal, a gente chama de estrofes, tá? Cada 4 linhas aí contém uma estrofe, tá bom? Quando ocorre esse pulo aí, esse espaço, é porque nós estamos passando para uma outra estrofe. Então, podemos dizer aqui que esse poema, ele contém 5 estrofes, tá bom? Cada estrofe tem mais ou menos 4 versos aí, não é verdade? 4 versos, ok? Pronto. Então, pessoal, a gente tem algumas atividades aqui na página 389. E eu queria que a gente respondesse essas atividades agora, tá bom? Pontualmente, vamos fazer a atividade da página. Atividade da página 389, ok? Atividade da página 389, é o que hoje vamos responder agora, ok? Então, vamos lá. 389, nós temos aí do primeiro ao quarto quesito, né, gente? Primeiro ao quarto quesito, muito interessante aí, nossa reflexão. Vamos fazer vamos fazer o corrigir, fazer da primeira ao quarto quesito. Tá, pessoal? Esse formulário aqui de perguntas, esse questionário, ele é sobre o poema que a gente acabou de ler, tá? Cujo nome é Gato Pensa, cujo título é Gato Pensa, tá bom? Então, eu vou copiar aqui as perguntas, tá bom? E nós vamos respondendo aí. Eu peço que vocês, antes de ouvirem a resposta, né, que eu também vou responder aqui, vocês pausem o vídeo e tentem responder as perguntas, tá bom? Sem a minha intercessão, sem a minha aqui interferência, tá bom? Então, o primeiro quesito, né, é de um colégio de aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, tá? E diz assim, ó, sobre o texto, primeiro, sobre o texto,
correto afirmar que... Vamos lá, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais nítido. Sobre o texto, é correto afirmar que... Aí a gente tem 4 alternativas, né? A letra A que diz... o substantivo comum gatinho, substantivo comum gatinho, né? Vou botar entre aspas aqui. No diminutivo é uma maneira carinhosa de se endereçar ao personagem. Tá? Então aqui é a letra A. Bom? E a letra B diz o seguinte: as palavras muito e calculadamente indicam modo e intensidade, respectivamente. Letra C diz: o uso de frases interrogativas, pode ser considerado uma estratégia argumentativa do poema. E por último, a letra D, que diz: o recurso de rimas no poema é realizado exclusivamente por substantivos, tá? Então, pessoal, pausem o vídeo e tentem responder sem a minha interseção. Tá bom? Sem a minha interferência aí. E logo em seguida, a gente vai responder mutuamente. Ok? Ok, então vamos lá. Vou responder agora, tá? Se você não pausou, pause e tente fazer, tá? Mas vamos fazer agora a correção do primeiro quesito, tá bom? Vamos lá. Sobre o texto, é correto afirmar que... Pessoal, é muito interessante aqui que a gente já está trabalhando na interpretação de texto, tá? Vocês vão ter que analisar o texto para poder responder essas perguntas aí. Essas perguntas só podem ser respondidas se você olhar o texto, tá bom? Se você ler o texto, se você reler o texto, tá bom? Porque, por exemplo, a gente tem na letra A aí, o substantivo comum, como um gatinho no diminutivo, é uma maneira carinhosa de se endereçar ao personagem. Se a gente lê o poema novamente, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas a gente já leu. Se a gente ler novamente, a gente não vê, na verdade, muita questão de carinhosidade no texto. Não tem muita questão de afeto, né? É mais um poema que reflete sobre o fato ou não do gato pensar. Não tem muito algo relacionado a carinho não. Então, acho que a gente pode descartar a letra A. Na verdade, a gente pode descartar aqui a letra A. Ok? A letra B diz: as palavras muito e calculadamente indicam modo e intensidade, respectivamente. Gente, tem que tomar muito cuidado aí, tá? Veja só, as palavras muito, deixa eu deixar entre aspas aqui, muito, e calculadamente indicam modo e intensidade, respectivamente. Gente, não. Por que não? Vamos lá. Quando diz aqui respectivamente, quer dizer na ordem que ele falou. Por exemplo, muito significaria indica modo e calculadamente indica intensidade. O que é ao contrário, é o oposto. Calculadamente indica modo e intensidade e muito indica intensidade, só que está na ordem errada. Se tivesse assim, as palavras calculadamente e muito indicam modo e intensidade, respectivamente, aí estaria correto. Ah, então a questão estaria correta, mas nesse caso aí está invertido, tá? Muito é um advérbio de intensidade e calculadamente é um advérbio de modo, ok? Então a ordem está errada. No caso aí a gente já explicou por quê, ok? Então esse aqui a gente também pode eliminar, certo? Letra C, ok? Letra C. O uso de frases interrogativas pode ser considerado uma estratégia argumentativa do poema. E aí, o que é que vocês acham?
Se a gente ver aqui as frases interrogativas que ele fez, no total aqui, eu estou vendo 2 frases interrogativas, a primeira estrofe e a última, que diz assim: dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber, né? Então aqui, será que o uso de frases interrogativas, essas frases que eles fazem uma pergunta, é considerado uma estratégia argumentativa? Ou seja, para traduzir, pessoal, será que essas frases da forma interrogativa, essas perguntas que ele faz, é como se fosse uma estratégia para defender a tese deles de que o gato pensa? É como se eles estivessem tentando, será que eles estão tentando concordar com o título que é O Gato Pensa, utilizando frases de perguntas? Será que eu posso dizer que sim? E a última que diz assim: e você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? Ou seja, ele está fazendo um questionamento. Através desse questionamento, a gente pode perceber que ele está fazendo afirmações para indicar que o gato pensa. É como, por exemplo, pessoal, quando alguém diz assim para você: o Júlio não estava doente, né? O Júlio não estava doente porque ele foi para o cinema, né? Então aí você sabe que ele está doente. É a mesma coisa aqui, ó. Ele não podia ir para o cinema porque ele estava doente. A mesma coisa aqui. Está perguntando assim, como é que você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? Ou seja, tipo, está perguntando para você, como é que isso é possível? É como se ele estivesse perguntando a você, fazendo você refletir para concordar com ele. Entendeu, pessoal? Fazendo você refletir, certo? Outro exemplo para vocês bem prático é, por exemplo, assim, digamos que você não passou de ano, tá? Você não passou de ano. E você está perguntando à professora, por que não passei de ano, professora? Eu vim em todas as aulas, né? Mas eu sei que essa não é a realidade de vocês, né? Com certeza vocês vão passar de ano, né? Vocês são pessoas super inteligentes, né? Mas é só um exemplo aqui, né? Não passou de ano, né? Professora, por que não passei de ano, professora? Eu vim em todas as aulas, né? Etc. Aí a professora diz: fulano, você não fez, você fez alguma atividade? Aí você diz assim: não, professora, não fiz. Você prestou atenção na aula? Não, professora, não prestei. Você aprendeu alguma coisa? Você acha que você pode passar para o próximo nível? Não, professora, infelizmente não. Então, esses questionamentos da professora nessa situação está fazendo a pessoa refletir naquilo. É como se a professora quisesse que ela refletisse. A mesma coisa que acontece aqui, pessoal. O autor ele quer que a gente reflita. Quando ele diz assim, dizem que o gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? Ou seja, se o gato não fala, não tem como saber. Então ele está usando isso como argumento para defender que o fato do gato pensar. Ele acha que o gato pensa. E o mesmo é o último, né? Como é que você pode explicar que o gato sabia que a comida ia esfriar? Como é que você explica isso? Então ele está fazendo um questionamento. Então a resposta aqui é a letra C, tá bom? A resposta aqui é a letra C, tá? E agora a gente vai para a letra D, tá? Deixa eu apagar aqui. Letra D diz o seguinte, mas a gente já respondendo, eu só vou ler para vocês verem por que não é a letra A, a gente já viu, né? Por que não é a letra B, a gente também já viu, por que não é a letra D. O recurso de rimas no poema é realizado exclusivamente por substantivos. Ou seja, as partes que rimam no poema são feitas apenas por substantivos. Vamos ver? Pronto. A primeira parte diz: dizem que o gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? Gente, esse daí a gente já pode ver que rima, né? Essa primeira estrofe rima. E a gente vê aí que não tem apenas substantivos, pessoal. Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Tem 2 verbos aí já, né? Já que ele também não fala, como é que se vai saber, tá? Gente, basicamente não tem nenhum substantivo aqui, tá? Nessa frase aqui, nessa primeira estrofe, só tem gato de substantivo, tá? Não tem nenhum outro substantivo. O resto são todos preposições, verbos. Na verdade, também não tem preposições. Temos aqui verbos, conjunções, né, pronomes, mas não temos nenhum substantivo, tá? A verdade é que o gatinho, quando mija na cara, essa aqui não rima, né? Terceira estrofe. E se a comida está quente, ele, antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver.
Aqui a gente já tem mais outros substantivos. A gente tem comida, né? A gente tem pata, mas a parte que rima aí é quente, calculadamente para ver. Entendeu? Então, também são outros verbos aí, tá? E a quarta estrofe, que diz: só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come, afinal. Então, aí a gente tem o substantivo temperatura, a gente tem também o substantivo comida, tá? Mas a rima aí é comida, temperatura, comida e afinal. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come afinal. Então, é normal e afinal. Normal é um adjetivo e afinal é como se fosse um advérbio. Tá? Então, não é feita apenas por substantivo. Só por essas estrofes aí, a gente já vê que essa daí está errada. Ok, pessoal? Não é feita apenas por substantivos, tá bom? Opa, pronto. É feito também por verbos, é feito por conjunções e etc, tá bom? Vamos prosseguir aqui para o segundo texto. Então, a resposta aqui é a letra C, tá? E a segunda que diz o seguinte. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. A segunda diz o seguinte, também é do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. No texto, o poeta responde à questão que se coloca no título, justifique. Gente, essa aqui é mais uma pergunta, um pouco aberta assim para vocês, né? Um pouco aberta, vamos dizer assim. Né? Mas vocês vão ter que justificar. Mas assim, no texto, o poeta responde à questão que se coloca no título, ou seja, a questão, o título é Gato Pensa. Ele está perguntando, será que o gato pensa? No poema que a gente leu aí, será que o autor ele tá respondendo a essa pergunta? Será que através do poema a gente pode ver que ele concorda ou não concorda com isso? Será que ele está dando motivos para o gato pensar? Se a gente fizer a leitura, pessoal, do texto, a gente vai ver que, obviamente, ele responde a essa questão. Ele faz alguns argumentos, ele usa alguns argumentos que defendem o fato do gato pensar, ou seja, ele acredita que o gato pensa e ele também responde essa questão utilizando alguns questionamentos. Por exemplo, só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come afinal. Ou seja, o gato ele sabe quando a temperatura está quente, a temperatura da comida está quente e está fria. Quando está quente, ele sai, espera e depois ele volta para comer, porque ele sabe que está quente. Se ele comer, ele vai se machucar, ele vai se queimar. Então, será que um bicho que não pensa, ele faria isso? Ele teria essa noção de que a comida quente iria machucá-lo? Claro que não, pessoal. Qualquer ser que pense, né, a gente chama de ser racional, que pensa, né, como nós humanos, ele iria deduzir que, ao comer uma comida muito quente, ele vai se queimar, porque a comida está muito quente. Se fosse um ser irracional, que não pensa, certamente ele iria comer, iria sentir a dor, mas não ia nem perceber que a dor é causada pelo fato da comida estar quente. Entendeu? Então aqui ele responde essa pergunta. O gato pensa? Sim. Tem outra estrofe aqui também, né? Tem outra estrofe que fala também sobre o fato do gato pensar ou não, né? A primeira estrofe diz assim: dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? Né? Isso aí é bem óbvio. Se ele não fala, como é que eu vou saber? Né? Mas nesse caso aí foi um pouco mais uma parte brincadeira, né? A gente sabe que pela ciência a gente pode comprovar essas coisas, né? Com muitos estudos como já foram feitos, a gente consegue comprovar, né? Se os animais eles conseguem pensar como nós humanos, né? E etc, né, gente? Mas aí aí a gente sabe que no caso foi mais uma pergunta para a gente refletir, né? E a gente também tem outra aí, né? A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder. Sabe que fez coisa errada. Ó, então, só quando a gente faz uma coisa errada, né? Que é a mamãe da gente briga, a gente sabe que a gente fez coisa errada, né? Porque a gente pensa. Quando você quebra o vaso da mamãe brincando, né? Quando a mamãe disse que não era para brincar, você brincou e quebrou o vaso dela. Você sabe que a mamãe vai ficar brava, né? A mamãe vai ficar chateada e você já pensa, você sabe, epa, eu quebrei o vaso de mamãe.
ela vai ficar chateada. Então você pensa, você sabe que aquilo ali vai deixar você chateada. A mesma coisa é o gato. Tá dizendo aqui, né? Quando ele mija na almofada, ele vai se esconder, porque ele sabe que fazer aquilo ali é errado. Tá? Então, no caso aí, a resposta para essa questão é sim, pessoal. Ele responde sim à questão. A questão que a gente vê no título é o gato pensa. Está perguntando. Então, ele responde sim a essa questão. Ok, pessoal? Então, vocês podem usar isso daí como argumento. Justifique. Você vai justificar o porquê você acha que o poeta está respondendo essa questão. E eu acabei de dizer para vocês aqui, porque nas estrofes ele explica, dá argumentos para justificar se o gato pensa ou não. Tá bom, pessoal? Então aí, beleza? A gente viu aí essa questão, tá? Então, por hoje a gente finaliza. Na próxima aula nós vamos continuar com a questão 3 e 4, se vocês puderem fazer em casa, tá bom? Na página 389, tentem fazer aí em casa, certo? E nós vamos continuar, tá bom? Nossos estudos. Para quem quer ver é a página 389, mas é 53, tá? Que é da parte de gêneros, leitura e análise, tá bom? Na página 53, o capítulo 6, tá bom? Gêneros, leitura e análise, tá bom? Porque no meu aqui tem 389, mas para vocês pode estar na página 53 de gêneros, leitura e análise, tá bom? Lá no finalzinho do livro mesmo, tá? Não tem aquelas partes que só tem poemas, tá bom? E o poema é Gato Pensa. Ok, pessoal? Então, vejo vocês aí na próxima aula, tá bom? Estudem bastante esse gênero aí, muito legal, tá? Esse poema, eu gostei bastante desse poema do gato. Estudem, tá bom? E vamos prosseguir, tá? Vejo vocês na próxima aula e foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Peço que, se vocês puderem, pessoal, tentem responder a questão 3 e a questão 4, tá? Tentem responder essas duas questões, tá bom? Novamente, se vocês não conseguirem encontrar na página 389, vocês vão para a página 53 da parte de gênero, leitura e análise, tá? Gênero, deixa eu colocar aqui. Gênero, leitura e análise, tá bom? Lá no finalzinho do livro, tá? Mas não começa lá no finalzinho, quando tem aquela parte de apenas de poemas, tá bom? Leitura e etc, tá bom? Tentem responder a pergunta 3 e a 4, que na próxima aula a gente vai responder aqui todo mundo junto para a gente sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, foi um prazer novamente, pessoal, estar aqui com essa aula com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. E nós nos vemos na próxima aula. Ok, pessoal? Tchau, tenham uma boa semana.